Boa noite. Começa agora mais um Conexão ND aqui na Record News. E hoje, terça-feira, feriado, mas mesmo assim nós vamos tratar um tema muito atual, mas um tema também muito preocupante. Nós vamos falar sobre obesidade. Até porque ontem, 11 de outubro, foi o Dia Nacional da Prevenção da Obesidade. E os números publicados sobre a doença assustam. 1 em cada 4 brasileiros é obeso. E quando o assunto é obesidade infantil, os números preocupam ainda mais. 13% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos são afetadas pela obesidade. E daí vem a pergunta: como mudar essa realidade? Tem como mudar essa realidade? Ou a tendência é aumentar ainda mais o índice de obesidade? É o que vamos saber agora com o cirurgião do aparelho digestivo, Jefferson José Gil, que está aqui junto conosco nos estúdios do Conexão ND. Boa noite e obrigado por ter vindo num feriado, no Dia da Criança, aqui conversar conosco. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Eu começo lhe perguntando o seguinte: obesidade tem cura? Não. A obesidade, por definição, vamos começar bem do princípio, é uma doença crônica, evolutiva, de caráter exponencial e que não tem cura. Se alguém oferecer cura para a obesidade, não está sendo correto. Ela se caracteriza, portanto, por uma definição muito clara. Se define obesidade por excesso de gordura no corpo, certo? Excesso de gordura no corpo. Isso é metabólico, doutor? Também metabólico, genético, tem uma preponderância genética na população. Não significa dizer que pais obesos necessariamente vão gerar filhos obesos, mas a chance aumenta na população em geral. E respondendo a primeira pergunta sua, não tem cura a doença. É uma doença muito grave, é uma doença hoje a doença que mais causa, que mais tem letalidade no mundo hoje, devido às suas comorbidades, como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças oncológicas, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de cólon, câncer de endométrio na mulher. Mas nós temos tratamento eficaz, várias modalidades de tratamento que são eficazes hoje para o controle da doença, desde que sejam corretamente aplicados. Então, antes de nós entrarmos nos detalhes do tratamento, eu gostaria, uma curiosidade, a gente identifica a obesidade quando? Na verdade, a obesidade ela é caracterizada, como eu te falei, pelo excesso de gordura no corpo, quando a gente começa a passar desde a infância, já que nós estamos hoje no Dia das Crianças, começando a perceber isso, quando a gente tem um passado, um histórico genético positivo familiar, né, em que a criança começa a ter um excesso de peso em relação à sua altura, na verdade. Chama-se índice de massa corporal, que é o metro quadrado por superfície de massa corporal. Então, isso já começa a valer a partir da fase da infância. Aí sim se deve atuar bastante na prevenção e, no caso, na adolescência também. Não que no adulto não se deva fazer prevenção, não é isso que eu quis dizer, mas basicamente, como hoje é o Dia da Criança, vamos tratar um pouquinho desse assunto também. E ali, então, se começar a agir nessa criança que está tendo uma relação de peso com altura diferente da do normal. Então, o índice de massa corporal é muito simples de ser calculado. Existem o peso dividido por metro quadrado de superfície corporal. Então, a gente vai ter exatamente um número, e esse número, então, vai dar o que a pessoa está tendo acima do normal ou não. A partir da idade da adolescência, nós já temos esse índice de massa corporal sendo muito caracterizado, muito parecido com o utilizado no adulto, por exemplo. E tem crianças que acabam tendo uma idade óssea já aprimorada, aumentada em relação à sua idade normal, pelo peso que tem que sustentar aquela arcada esquelética, né? Recentemente até eu tive a oportunidade de operar uma criança de 10 anos que ficou muito bem
esclarecido tomou-se uma comoção nacional, na Record, inclusive. Nós íamos colocar isso até o menino lá de Chapecó, né? Isso. Inclusive, eu acredito que nós temos imagens aqui, imagens dele, como ele como ele chegou no dia 6 de março, né? Com 195 quilos e hoje, agora em outubro, ele já está com 149 quilos. Exato. O Matheus é um anjo de criança, um anjo de pessoa, a família dele. E ele isso é genético. No caso dele, você vai ver, os pais são magros. Mas daí como é que se explica isso? Não é de pai para filho. Não é autossômico dominante. Então, existe uma carga genética, um histórico familiar que faz acontecer o excesso de peso. Na família dele tem. Não, não os pais é necessário, mas tios, tias. Não, eu quero até lhe roubar. Mas não significa dizer que vá ter. No caso dele, ele é um caso ainda que está sendo estudado, algumas outras situações ainda, que até não entra agora na questão. Que seja a causa causa do... Não é a questão agora a gente comentar, mas é um menino, por exemplo, que teve que ser submetido a uma cirurgia de gastrectomia vertical, uma cirurgia bastante agressiva para tratamento da obesidade, principalmente na idade dele, tinha 10 anos de idade, né? Tem 10 anos de idade. Tem que ter autorização para... No caso dele, sim, né? Autorização, inclusive, judicial, né? Para crianças, para operar, tem que ter essa autorização. Até que idade é autorizado? A idade mínima seria 16 anos, já teria autonomia, né? Junto com a autorização dos pais. Disso... Abaixo de 16 anos tem que ter autorização judicial. E qual é o ideal para operar? Qual é a idade ideal para operar, de repente? Na verdade, hoje isso está caindo por terra abaixo, essa idade ideal. Até os 65, antigamente era o preconizado, hoje não existe mais idade limite superior. E infantil? E infantil também não existe inferior mais. Tanto que hoje, uma das cirurgias que mais está crescendo no mundo, e principalmente quando se fala em procedimento cirúrgico nos Estados Unidos, por exemplo, que é grande problema de saúde americano é a obesidade, Paulo, cirurgias bariátricas ou procedimentos bariátricos ou terapêuticas para a obesidade em crianças e adolescentes, terapêuticas, esquecendo a área da cirurgia, por exemplo, são cada vez mais incentivadas pela nossa sociedade aqui, pelos nossos órgãos de tratamento hoje, é você tentar parar a obesidade um pouco mais cedo. Independente de sendo cirúrgico ou não, tratamento clínico ou não, o controle da doença ele é muito aplicado hoje, inclusive abaixo de 16 anos. Então, existe mais a idade menor. Quanto mais agressivo o procedimento, é óbvio, mais precisa-se, dependendo do país ou do estado em que se esteja, no caso dos Estados Unidos, cada estado tem uma legislação. No Brasil, nós temos uma legislação federal, então as crianças também, para ter procedimentos mais invasivos ou qualquer terapêutica mais invasiva, tem que ter, às vezes, autorização judicial para isso, não necessariamente. E tem política pública para o combate à obesidade infantil? Olha, daí é difícil a gente realmente responder que há uma política pública voltada para o combate na criança hoje em vigor. Isso não é uma questão política deste governo ou do governo passado ou não. Historicamente, no Brasil, nunca houve realmente um planejamento para isso. Muitas coisas... É uma falha, né, doutor? Muitas coisas melhoraram, mas baseadas basicamente realmente na parte ativa, proativa das sociedades médicas que tomam, sim, bastante pressão em cima dos órgãos governamentais para que se tente melhorar o acesso das pessoas que não têm acesso rápido a esse tipo de terapêutica que possam ter. O próprio menino Matheus, que a gente comentou aqui, estava anos e anos, desde que nasceu, basicamente, 10 anos lutando contra isso, sem uma política voltada para ele ou para as crianças parecidas com ele, que cada vez mais estão entrando em contato também para tentar alguma ajuda, mas não há uma política pública para tratamento dessas pessoas, não há, infelizmente não há. Agora, obesidade não significa exatamente comer demais.
Não, não mesmo. Porque a pessoa pode comer demais corretamente, né? Então, comer demais não necessariamente significa dizer que você vai ter obesidade. Existe, sim, um fator genético envolvido. As pessoas, às vezes, colocam, eu tenho problema de hipotireoidismo. Não, hipotireoidismo piora, o sedentarismo piora. São situações que pioram, mas não são causas da gênese. Quando a gente está falando em obesidade mórbida, não. Para a obesidade e excesso de peso, sobrepeso, muitas vezes pode ter, sim, esse tipo de estímulo preponderante. Então, aí sim entra bastante a prevenção, que é até o assunto hoje. Sim, mas daí seria, eu pergunto, claro que do meu desconhecimento, por isso que eu estou lhe aproveitando aqui, eu lhe pergunto o seguinte, começa por aí e vai até a obesidade ou não? Começa por você comer incorretamente, ter hábitos de vida incorretos. Daí eu estou acelerando a Acelerando o processo. No caso da obesidade mórbida, nós temos um fator genético envolvido e no caso da obesidade, sobrepeso, também envolvido. Porém, esse tipo de situação como sedentarismo, má alimentação, pessoas que realmente não têm hábitos saudáveis de vida, acabam acelerando esse processo. Agora, doutor, por exemplo, uma mãe com o filho, como é que ela tem que se comportar para evitar que, de repente, chegue a esse grau? Como é que ela tem que cuidados ela tem que tomar com endocrinologista, com nutricionista? É claro que não há, né, Paulo, no caso das crianças, uma fórmula mágica para a mãe e a família absolutamente perceber que aquela criança ela está tendo um crescimento, desvio padrão acima do normal. Aí sim existe hoje uma coisa muito bem colocada no Brasil hoje, são as políticas de saúde pública do Brasil voltada à criança, né? Os estados, o próprio Estado Federativo Brasileiro, ele comporta bem o cuidado à criança no sentido desde o nascimento até o teste do pezinho, aos pediatras que estão na rede pública hoje à disposição. Já tem uma leitura. Já existe uma leitura a partir dali, onde essa criança está crescendo fora do seu desvio padrão, está tendo um ganho de peso já fora dos... Então, eles já são encaminhados. Se a criança está tendo acesso, vai ser encaminhado para o endocrinologista pediátrico e assim por diante, no caso da criança, né? Nós estamos falando. Agora, isso funciona muito bem no Brasil, mesmo no serviço público. Agora vamos entrar na cirurgia propriamente dita, que é a sua especialidade. Existem vários tipos de cirurgia ou é uma específica? Existem vários tipos de cirurgia, né? Duas das cirurgias que eu vou citar são... vamos colocar 3 cirurgias são as mais realizadas hoje no mundo. Uma delas em que a gente faz só a retirada de 3/4 do estômago, que é a gastrectomia vertical ou o sleeve. A outra que a gente faz um bypass, diminui o tamanho do estômago para um copinho de cafezinho, bem menor do que esse. E faz uma ponte do intestino. Aí, no caso, tem desabsorção de oligoelementos envolvida. E a outra é uma cirurgia que é chamada duodenal switch, que é uma cirurgia mais utilizada hoje para a cirurgia metabólica, para o diabetes em si, do que para a obesidade somente, né? Tanto que essa outra operação já está hoje standardizada para os casos de diabetes sem obesidade grave, né? São as 3 cirurgias mais realizadas no mundo hoje, sendo que a gastrectomia vertical hoje no mundo é a cirurgia mais realizada. O senhor poderia... É a retirada de 3/4 do estômago sem mexer com o intestino. E tem a que mexe com o intestino, que reduz o... As outras mexem com o intestino, fazendo uma ponte do intestino, você não retira o intestino. Essa ponte do intestino, através, retirando, então, o alimento de uma parte inicial do intestino delgado, você causa uma desabsorção também naquela área de intestino de alça alimentar que vai trazer o alimento do estômago, causando, então, uma diminuição na absorção de alguns alimentos que podem causar mais acúmulo de gordura. Também, esse tipo de cirurgia acaba causando uma dificuldade na absorção de oligoelementos, de vitaminas e assim por diante. E alguns oligoelementos eu posso citar aqui, como o ferro, por exemplo, terão que ser mais repostos com maior intensidade, né? Quanto tempo, em média, leva uma cirurgia dessas?
Olha, depende da técnica, depende do cirurgião, depende da situação em que se encontra, depende do paciente. Nós colocaríamos uma cirurgia de 2 a 6 horas, de 2 a 6 horas, eu acredito que a gente possa comportar entre 2 a 6 horas todas as técnicas mais realizadas, né? Estou dizendo desde o paciente entrar no centro cirúrgico até sair. E existe esse tipo de cirurgia pelo SUS? Existe pelo SUS, obviamente tem um número menos liberado hoje, contemplado pelo SUS, até pela situação financeira em que a própria pandemia hoje impôs ao Brasil e ao mundo, veja bem, ao Brasil e ao mundo, em que hoje todos os recursos hoje, basicamente, que qualquer governo dispõe, foram dispostos e colocados para auxílios emergenciais e para todos os ministérios de saúde no mundo inteiro, né, para se controlar essa pandemia. Então, houve uma diminuição a praticamente zero das cirurgias com a pandemia. Vai haver uma retomada agora com novos estudos, novas propensões, mas a cirurgia, sim, é liberada pelo Sistema Público de Saúde. É óbvio que existe, dentro do Sistema Público de Saúde, uma fila, porque até canalizada pela pandemia em si. Eu não saberia te dizer agora quais são os números atuais. O senhor falou em pandemia e eu lembro de uma declaração sua à imprensa que até me chamou muito a atenção, falando que um alto índice de mortes de Covid-19, esse alto índice está relacionado à obesidade. Sem dúvida nenhuma, hoje, se a gente for pensar qual é a comorbidade ou a situação clínica que mais levou a óbito dentro da pandemia, foi a obesidade, né? Dependendo do lugar, aqui no nosso país, nós poderíamos dizer que a cada 10 óbitos, seguramente 6 a 7 foram por obesidade, causados com obesidade ou suas comorbidades. Então, a gente está falando em algo de 65% a 70%, seguramente no Brasil e no mundo hoje, da mortalidade do Covid foi devido à obesidade. O que caracteriza a preocupação e a gravidade dessa doença. Como eu falei para ti no começo, é a doença hoje com maior letalidade no mundo. Nada tem mais letalidade no mundo do que a obesidade. Aí você vai me dizer, mas o câncer de mama, Jefferson, está envolvido diretamente com a obesidade. Câncer de endométrio. Tem uma relação íntima, correta? Íntima, além do fator genético, totalmente ligado também à obesidade, o segundo fator de risco. Então, para câncer de endométrio, para câncer de mama, para câncer de próstata no homem, câncer de cólon nos 2 sexos, colo de intestino grosso, para doenças arterioscleróticas, para cardiopatias, enfim, uma série de comorbidades bastante graves hoje, que são bem conhecidas, estão relacionadas com a letalidade e a obesidade. Então, é realmente hoje a doença que mais preocupa aos países. E todo país sério hoje em dia pensa na obesidade hoje como um grande desafio. Doutor, a gente vai fazer um breve intervalo, rapidinho, e a gente já volta e vamos continuar nesse assunto, que esse assunto realmente ele é preocupante e a necessidade, eu queria lhe colocar mais dentro de uma discussão de conhecimento da doença. Eu acho que as pessoas ainda não têm uma noção do perigo da obesidade. Isso é rápido, a gente faz o intervalo e já volta com o Dr. Jefferson falando sobre obesidade. Esse é o Conexão ND aqui na Record News e hoje nós estamos tratando de um assunto preocupante, muito importante, que é a obesidade. E eu estou na presença do Dr. Jefferson Gel, que é cirurgião bariátrico,
e ele estava nos comentando agora há pouco sobre os perigos e os cuidados necessários. Mas eu tenho uma curiosidade também sobre os avanços para conter a obesidade. Olha, nos últimos, Paulo, os grandes avanços do tratamento da obesidade se deram seguramente nos últimos 50 anos. Portanto, são muito recentes, né? E nos 50 anos? De 50 anos para cá, de 50 a 60 anos, da década de 50 para cá, de 1950 para cá, é que nós tivemos grandes avanços realmente no tratamento da obesidade como doença. E Ou seja, esses avanços são considerados recentes? Mais avanços agora nós tivemos nos últimos 10 anos. Então, partindo, por exemplo, do lado menos agressivo para o mais agressivo, que seria a cirurgia, nós estamos tratando hoje, por exemplo, a obesidade como dietas muito mais eficazes para o tratamento da obesidade do que antigamente. Dietas hoje que são consideradas very low carb, ou seja, abaixo do low carb, são dietas com baixíssima quantidade de carboidratos, são dietas hiperproteicas, portanto, que acabam tendo um bom resultado para alguns tipos de pacientes, ou seja, nós estamos falando de uma condição que está disponível hoje com acesso à população de uma forma geral. Mas isso para quem é obeso ou para quem tem tendência? Obesidade, ou sobrepeso no mínimo, ou obesidade já. São opções. A dieta, por exemplo, está sendo muito utilizada também em pacientes que foram submetidos à cirurgia e que tiveram reganho de peso. Lembra no começo da entrevista, Paulo, que você me perguntou se tinha cura na obesidade? Não, não existe cura, existe tratamento. É claro que o tratamento não passa pelo médico somente, passa também pela aderência do paciente. É porque tem muita gente que se opera e de repente engorda de novo. Desaparece do médico ou porque realmente a medicina não é uma ciência exata. Nós não estamos falando em 100% para nenhum tipo de tratamento. Então, a obesidade não é diferente. Nós temos, sim, uma porcentagem da população em que os pacientes reganham peso. Não significa insucesso total do tratamento, não. O tratamento não acabou. Com a cirurgia, que é o mais agressivo, ou com qualquer procedimento, como a dieta, como eu passei, é o início do tratamento. Muitas vezes ele coloca, não, agora passei para o tratamento, já estou curado. Não, não existe isso. Ali começa uma nova fase da vida para aquele tipo de pessoa. Vida toda. A vida toda. Tomar cuidado a vida toda. A doença não tem cura, ela tem tratamento. Tem uma terapia eficaz hoje para controle da mesma. E além da dieta? Além da dieta, por exemplo, surgiram outras situações, como o próprio balão intragástrico, vamos supor, que é um procedimento que era colocado por endoscopia para se colocar dentro do estômago, para causar uma saciedade. Estou dando exemplos, né? Eu vou citar 3 exemplos. Então, a dieta hoje, a mais hoje forte, seguramente, para o tratamento da obesidade, são essas dietas low carb ou very low carb. Existe agora a utilização dos balões intragástricos, por exemplo, como um procedimento restritivo somente, que são colocados por endoscopia e agora, mais recentemente, o balão intragástrico, que não precisa de endoscopia para colocar nem para retirar. Você imagina que você engole uma cápsula, essa cápsula é colocada, posicionada dentro do estômago, ela é inflada junto com, obviamente, com um profissional que esteja habilitado para isso dentro do estômago, e a pessoa sai sem ter passado sequer por uma sedação. E na hora de retirar, não precisa se preocupar que em 4 meses ela simplesmente se rompe uma valvulazinha nesse balão e a pessoa volta a ter, então, dentro do seu estômago, não mais o balão intragástrico, volta a ter a forma de uma cápsula e a pessoa evacua aquela cápsula ao natural sem perceber que não precisa da endoscopia nem para botar, nem para tirar. E nesse período ela vai mudando os hábitos alimentares, isso? Seguramente. Nada do que eu estou falando é feito de uma forma isolada, sempre de uma forma multidisciplinar. Nós temos que ter, sim, o apoio psicológico, o apoio com o nutricionista, com o nutrólogo, com o endocrinologista, que são extremamente, com o próprio cirurgião ou gastro que esteja acompanhando, pessoas que estejam absolutamente ao redor de uma cadeia de profissionais que vão cuidar
desses pacientes. E não se esquecendo que também a gente sempre procura enfatizar que essas pessoas com a perda de peso comecem, sim, a criar hábitos mais saudáveis, como atividade física, extremamente importante para a manutenção da perda de peso obtida. Então tem a dieta, tem o balão e a cirurgia. Basicamente, hoje nós temos essas três... Coloquei três ideias, né? Você me colocou, tem avanços nesses três níveis, né? A colocação, por exemplo, de um procedimento restritivo não cirúrgico, que é o balão hoje o mais recente, o balão que não precisa de endoscopia. Nós temos a presença dessas dietas que são as com baixíssimo índice de carboidratos. E no caso da cirurgia, nós temos evoluções, como a gastrectomia vertical, que não mexe no intestino hoje, como evolução talvez dentro da cirurgia bariátrica, e as cirurgias hoje em que tem um efeito metabólico extremamente importante para o tratamento dos pacientes que têm uma diabetes tipo 2 extremamente grave e com dificuldade de tratamento em pacientes que têm obesidade até leve. Então temos essas possibilidades também. São as novidades que surgiram, os avanços mais recentes agora que surgiram em relação ao tratamento da obesidade, seja ela mórbida ou seja ela uma obesidade leve, por exemplo. Mas isso não é adequado para a obesidade infantil. Dependendo da situação, sim. Nós acabamos de citar o exemplo no caso do menino Matheus, que o menino Matheus, eu posso falar o nome dele porque ele está nas mídias sociais, ele é um menino que faz questão de a família e ele se colocar como um exemplo, e são um exemplo para a luta dessa doença, que teve que passar por um procedimento extremamente agressivo, com bastante risco para ele. Porém, um menino que está aí. Você mostrou antes a situação dele hoje, já hoje sem hipertensão, praticando atividade física, nessa situação que ele está, e ele não conseguia nem caminhar. E a tendência é emagrecer mais ainda. Vai perder mais peso, seguramente. Ele, na verdade, ainda tem muita vida pela frente ainda para lutar, né? Como eu te falei, não existe cura. Quem vende cura, quem passa cura, não está sendo correto com o seu paciente. Ótimo, que era isso que eu queria perguntar. Hoje nós temos o doutor Google e o doutor Internet. E a gente costuma muitas vezes abrir a internet ali, está lá nos Facebook da vida, você quer emagrecer, você consegue não sei o quê, se você é obeso, Isso aí tudo é considerado o que exatamente? No momento que o senhor me fala que não tem cura, ou seja, estão vendendo uma mentira. Quem vende isso está seguramente vendendo mentira. Nós, agora em novembro, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que eu faço parte, sou membro titular, e muito me orgulho disso, nós vamos ter o primeiro congresso presencial desde antes da pandemia, talvez médico no Brasil, um dos primeiros, congresso de nível nacional, que se dará em São Paulo agora no mês de novembro. Nesse congresso, uma das grandes específicas atuações que nós vamos ter durante as conversas vai ser exatamente essa, né? O que se passa para a população, o que vem se passando para a população como uma ideia de cura, de maravilha, e que na verdade não é, mas o que a gente sempre procura dizer é de que procure sempre um profissional que seja realmente gabaritado, como se vai ter essa especificação de que profissional é gabaritado ou não. Basicamente, hoje, para quem procura no Google ou na internet, que procure ver na sua biografia de cada profissional se ele está atrelado a essas sociedades de tratamento específicas para a obesidade. Aí, por enquanto, não estou dizendo que os outros que não são atrelados às sociedades não são bons ou não. Não estou querendo causar aqui um julgamento. Mas, basicamente, para o leigo que está procurando alguém através da internet, sem indicação de ninguém, procure um profissional de qualquer uma das sociedades que trata de obesidade, que seja realmente regulamentada no mundo, inclusive, porque as sociedades brasileiras também são ligadas às internacionais, sejam elas de cirurgia, de endocrinologia, de nutrologia, de nutrição, que sejam regulamentadas
para tratamento da obesidade. Aí você já vai ter uma chance menor de dar o tiro errado. Porque a gente viu no decorrer da pandemia, né, tanta crítica, tanta acusação, tanta denúncia em função exatamente do uso das redes sociais para o que disseram que é uma desinformação ou é um desvio de informação, mas de repente não é em relação só à Covid. Nós também temos, em relação a muitas outras doenças, que surgem os médicos mágicos. Isso, na verdade, é um problema que não é somente brasileiro, né, Paulo? Isso é um problema internacional, né? Cabe, então, no caso, aos organismos internacionais onde se tenha uma correta fiscalização da atuação profissional que se possa ser feito, né? Dos ditos médicos para tratamento da obesidade, que não são corretamente médicos, ou se fazem de médico, ou se utilizam de médicos, foge à atuação do Conselho Federal de Medicina. Veja bem, o Conselho Federal de Medicina pode julgar somente médicos, não pode julgar aqueles que se dizem médicos. Aí cabe-se, então, à justiça comum fazer, né? Mas dentro, por exemplo, eu posso licitar corretamente o Conselho Federal de Medicina hoje como um órgão extremamente sério para a fiscalização do ato médico. Portanto, aquele ato que não é médico não confere ao Conselho. Então, o nosso Conselho hoje no Brasil está muito bem equipado para fiscalizar a atuação médica no Brasil. Eu acredito que a partir daí, então, a gente já começa a ter um filtro dentro daquilo que eu te passei. Procure sempre um profissional que esteja corretamente ligado às associações que são bem estandartizadas como o fazem para tratamento da obesidade. Até esses cuidados hoje a gente tem que tomar, né? Além de uma doença ou de doença, a gente tem que tomar cuidado. No caso do Covid, você está falando muito bem agora, a gente está vendo, aqui não estou fazendo julgamento político nenhum, mas a CPI, né, chamando o próprio Conselho Federal de Medicina como depoente, ou seja, não sei como Não, e colocando em xeque a autonomia do médico, médica. Né? Isso é uma coisa discutível, né? Porque nós estávamos frente a uma pandemia em que não se sabia absolutamente o que fazer, ninguém sabia o que fazer. Então, obviamente, você não pode, dentro como um senador, com todo o respeito que eu devo aos senadores da República, ou qualquer... Quando merecem respeito. Quando merecem, enfim. Mas qual a qualificação técnica deles de julgarem um ato médico? Lamentavelmente, a gente está enfrentando isso. Complicado. E a autonomia médica tinha que ser altamente respeitada, porque é uma relação médico-paciente, né? Uma relação fechada, estão entrando ali. Mas, doutor Jefferson... Não se trata de cooperativismo, não. Veja bem. Não, entendi. Eu não posso ser julgado por um engenheiro, né? Tem que ser julgado por... Nem eu julgar um engenheiro, vamos supor assim, julgar ou ver como é que é. Não, mas hoje o Brasil está... Antes a gente tinha um monte de técnico de futebol. Hoje a gente tem um monte de magistrados, tem vários juízes aí. Todas as esferas. Em todas as esferas. Nós vamos encerrando por aqui, eu queria lhe agradecer, mas antes de terminar, como hoje é o Dia da Criança, gente, hoje é o Dia da Criança, o doutor Jefferson trouxe aqui para o estúdio os dois filhos que acompanharam atentamente, silenciosamente, toda a nossa entrevista. José e Miguel, olha quem está aqui. Olha, eu estou com o microfone aqui, dá tempo de eu fazer uma entrevista com vocês. Vocês gostaram da entrevista do papai? O que vocês acharam? Acharam que o papai se comportou? E esse aí ficou na dúvida. Vocês gostariam que ele falasse mais ou acharam que foi o suficiente? Foi o suficiente, eu acho. Eu acho que ele devia falar mais. Então aqui nós temos um problema. O José achou o suficiente, você achou que deveria falar mais. Então vamos ficar por isso mesmo, né? Dá um beijão no pai aí, que o pai deve estar feliz. E eu queria agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam até aqui. Nos acompanharam até aqui em mais um Conexão ND. Hoje é o dia deles, né? E nada melhor do que aproveitar o máximo possível a infância. Porque é nessa idade que a gente fica lembrando. Ui,
Que coisa mais linda, que coisa mais linda. Eu vi os dois nascerem, hein? Beijo, pessoal. Obrigado. Até terça que vem. Obrigado, doutor Jefferson. Obrigado, José. Obrigado, Miguel. Terça que vem a gente se encontra.